Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria, um privilégio estarmos aqui juntos novamente em mais um estudo, dessa carta tão fantástica que é a Epístola de Paulo aos Efésios, onde nós observamos aqui realmente um tratado teológico acontecendo na história da igreja, né? É uma carta em que há um resumo gigantesco de todo o plano da salvação, de tudo aquilo que Deus fez pelas nossas vidas. O pastor Paulino trabalhou um pouquinho com vocês o capítulo 2 e hoje a gente vai tentar dar prosseguimento, ao capítulo 3. Peço perdão desde já se você de repente ouvir um barulho nos fundos e tem minha filha tá por aqui, meu sobrinho, né? Então de repente você ouça de vez em quando um sonzinho infantil aí de risadas ou até mesmo a Renata brigando com a Giovana, que é normal, né? Mas vamos orar. Queria convidar você nesse instante a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, pedir para que o Senhor Deus esteja falando ao seu coração, falando com você, pedindo para que Ele fale de forma maravilhosa na sua vida, no seu coração, que o Espírito Santo realmente transborde na sua alma a alegria de você estar nesse dia, podendo aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo aqui juntos, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe nesse momento, Pai. Traga paz ao nosso coração, descanso à nossa alma, para que possamos, ó Deus, nos aprofundar nos mistérios da Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, traga luz, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração nesse dia. Que o Teu nome, Deus, seja glorificado acima de tudo, Pai. Reconhecemos o quanto precisamos do Senhor, o quanto somos carentes, ó Deus, de Ti. Por isso, Deus, fala conosco, Pai. Por favor, Deus, comigo e com cada pessoa que nesse momento está ouvindo a Tua Palavra através desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Efésios capítulo 3, hoje nós vamos estudar aí do verso 1 até o verso 13, isso. Se de vez em quando você vê que eu estou olhando aqui para o lado, é porque a tela das minhas anotações do computador, ela está aqui na minha lateral, tá? Então, diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 3, a partir do verso 1, tá? Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós. Por nisso,
está a vossa glória. Amém? Meus irmãos, esse é um texto fantástico, maravilhoso. Quando a gente olha as nuances, quando a gente olha a forma como o apóstolo Paulo escreve, como a gente olha os motivos que levam a Paulo a escrever essas palavras, a gente fica maravilhado. Resumidamente, o apóstolo Paulo aqui ele está descrevendo qual motivo o levou à prisão, quais são os motivos, qual é a causa, né? E que essa causa ela não é vã, e muito pelo contrário, o que a gente observa no coração do apóstolo Paulo é uma alegria, é uma satisfação de ter sido considerado digno de ser preso por conta dessa causa. E a gente vai saber qual é essa causa que nos foi revelado hoje na atual dispensação, como a gente pode dizer assim, né, no atual momento, e que antes não fora revelado a um outro povo. A gente vai perceber isso nesse texto. Uma coisa é muito interessante, a gente vai perceber ao longo da história que a teologia ela vai se desdobrando aos poucos. Então, a gente vê que os apóstolos tinham uma leitura a respeito das Sagradas Escrituras, e aí o Espírito Santo, ao longo dos séculos, vai desdobrando e vai revelando as coisas concernentes à pessoa de Deus, à pessoa de Cristo, à própria pessoa do Espírito Santo. Esse é um ministério que o Espírito Santo tem, conforme o Senhor Jesus disse lá, no Evangelho de João, um ministério dado ao Espírito Santo de revelar, de dar sabedoria e entendimento à igreja. E isso ainda não findou, tá? Nós estamos ainda a cada momento, a cada instante nesse desdobramento, desse conhecimento da pessoa de Deus. É por isso que é muito difícil, muitas vezes, a gente bater o martelo em certas questões com relação à teologia, porque é lógico, tem coisas que nós temos já absoluta certeza, por exemplo, a respeito da Trindade, que nós temos um Deus que é trino. A gente não pode bater o martelo no sentido de como isso acontece, né? A gente não consegue compreender porque a nossa mente ela é limitada e tem sido e é corrompida muitas vezes pelo pecado. Então, o Espírito Santo vai nos dando esse entendimento, vai nos trazendo essa luz, vai mostrando a sua vontade, vai mostrando o seu querer. Então, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo o seguinte, né? Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, né? Então, qual é a causa? Né? A gente vai perceber que nos versículos anteriores, o pastor Paulinho trabalhou um pouquinho com a gente, vou só ler para a gente se atentar a esse contexto, porque o capítulo 2 e o capítulo 3, eles estão ainda interligados, né? O capítulo 2, no verso 14, vai dizer assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma das ordenanças, para que dos dois criasse em si um mesmo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos com um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vos juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, a gente percebe aqui nesses versículos anteriores que o apóstolo Paulo está falando de dois povos, judeus e gentios, que foram solidificados, que foram criados em dois alicerces diferentes. No caso, a gente tem os judeus, que é a lei mosaica, e aí agora a gente tem os gentios. E aí Cristo é a pedra angular que reúne agora todo essa construção em uma só edificação.
Então, o apóstolo Paulo aqui, havia um problema, pessoas tentando fazer um processo de judaizar, né, os cristãos ali, e ele está falando, olha, não existe mais judeu e gentil, agora é um povo só, é uma família só, estamos todos ligados em um só alicerce, somos todos um só corpo. E aí entra o versículo 1 do capítulo 3. Por esta causa, qual causa? A causa de tentar pregar o evangelho aos gentios, e ele vai falar isso mais para frente, mas no primeiro momento, unificar essa igreja num só estandarte, num só emblema. Então não tem a bandeira dos judeus e dos gentios, mas tem uma só bandeira. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Então a gente percebe que o apóstolo Paulo ele pagou um preço por isso. Por quê? Porque havia uma perseguição por parte dos judeus contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era o fariseu dos fariseus, como ele mesmo disse. E agora ele passa de perseguidor para evangelizador. Ele passa para aquele que perseguia os cristãos e perseguia os que viviam a mensagem de Cristo. Agora ele está evangelizando os judeus. Então agora ele é perseguido e por isso preso, inclusive, né? E é por isso que ele está falando, olha, por esta causa, por pregar o evangelho aos judeus, que era um hábito, a gente vê isso sempre o apóstolo Paulo, a primeira ação, quando a gente vê em Atos, ele indo primeiramente na sinagoga pregar o evangelho, antes mesmo de falar com os gentios. Então, por essa causa é que ele está preso, tá? Isso é fantástico, isso é maravilhoso, a gente vê esse empenho da pessoa do apóstolo, né? Deixa eu só olhar aqui. E aí a gente tem o versículo 2, né? E aí no versículo 2 a gente vai ter a seguinte construção, tá? Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando de uma mensagem, ele está falando de um ministério, e aqui ele usa até um pouquinho, a gente observa aqui um pouquinho de sarcasmo por parte do apóstolo, porque a impressão que dá é que o apóstolo Paulo está falando, olha, parece até que vocês não ouviram falar dessas coisas. Por quê? Havia um movimento forte judaizante dentro da igreja, que desmerecia o apóstolo Paulo por conta do seu ministério, por conta da prisão, né? E aí tentava fazer com que os cristãos, olha, você pode servir a Cristo, você pode amar a Cristo, mas você precisa seguir as leis mosaicas. E aí o apóstolo Paulo está falando assim, ó, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Sim, eles ouviram, mas a postura daquela igreja, a impressão que estava dando, que o apóstolo Paulo está falando, parece que vocês não ouviram falar das coisas que eu já falei. Ou se escutaram, não entenderam, né? O apóstolo Paulo, ele está aqui, parece um sentimento meio de indignação, por conta, olha, não estou acreditando que vocês não estão, nós estamos conversando a respeito dessas coisas que nós já tratamos tanto, né? Essa é a ideia do versículo 2. E isso é tão triste, né, meus irmãos, porque tem muitas verdades na Bíblia que nós conhecemos, que nós sabemos e muitas vezes não vivemos. E aí vem o versículo 3, que o apóstolo vai dizer assim, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente. Então o apóstolo Paulo ele está falando aqui de algo, desse mistério, né? Qual é esse mistério? O que será que o apóstolo Paulo ele está querendo revelar à igreja, né? Coisa que a igreja já sabia, né? Se a gente olhar capítulo 1, verso 25 de Colossenses, vai dizer o seguinte, de qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Lá no versículo, capítulo 1, verso 10, ele está falando desse mistério, porque nós já vimos falar
esse mistério lá no capítulo 1. Ele vai falar o seguinte, verso 10. De fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto a dos céus como a da terra. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando a respeito da salvação dos gentios. Esse é o grande mistério. E por que mistério? A gente vai saber por quê, né? A gente vai ver por que isso é um mistério. Versículo 4 vai falar o seguinte: ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas através do Espírito, tá? Então a gente vai perceber o que ele está querendo dizer com esse versículo aqui. Ele está querendo dizer que os judeus, eles não tinham conhecimento desse mistério. Apesar de ficar muito claro, apesar de ser muito evidente quando nós lemos o Antigo Testamento, quando a gente vê Isaías 53, quando a gente vê Isaías 40, quando a gente vê Isaías 49, quando a gente vê lá a bênção de Abraão, né, onde não somente a descendência de Abraão, mas todos os povos da terra seriam abençoados, mas os judeus não conseguiram compreender que o fato é que não somente a salvação seria derramada na vida dos judeus, a salvação através da graça, mas que também os gentios seriam atraídos por essa salvação, que não mais agora os judeus eram o povo escolhido, mas a igreja é esse povo escolhido, e que a igreja, quem faz parte da igreja? Judeus e gentios, tá? Então a gente observa lá em Efésios capítulo 2, verso 20, né, foi até um dos textos que a gente leu, né? Edificado sobre o fundamento, você percebe que o apóstolo Paulo faz uma dicotomia aqui. Ele fala que dois fundamentos, no capítulo 2, verso 20, dois fundamentos fizeram com que esse mistério acontecesse. Qual é esse fundamento? Os profetas, que simbolizam aqui, no caso, o Antigo Testamento, a Velha Aliança, e agora os apóstolos, que simbolizam essa nova aliança. E quem é a pedra angular? Os profetas? Os apóstolos? Moisés? O apóstolo Paulo? Não. A pedra angular desse grande mistério da salvação é Cristo Jesus, como a gente vê no versículo 20. Ele fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular, ela tem dois significados no Antigo Testamento. Primeiro, ela servia como sendo aquela pedra primordial, né, aquela pedra de fundamento, mas também era, por isso que a Bíblia diz, né, que o Senhor é a principal pedra da esquina. O que isso significa? Que também a ideia de pedra angular é a pedra que dá prumo a todo o edifício, né? É a pedra que endireita, é a pedra que mostra a direção certa, que deixa o edifício, que deixa o muro reto, né? O muro certinho. É a base, por assim dizer, né? O versículo 26 do capítulo 1 de Colossenses vai dizer, né? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então, a gente observa aí esse grande mistério. E aí o versículo 6, o apóstolo Paulo aqui, ele vai revelar para nós qual é esse mistério, né? Deixa eu colocar aqui o versículo 6. Diz assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. O mistério, qual é? É que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E aí a gente tem duas palavras aqui que são fundamentais: coherdeiro e coparticipantes. E o que será que significa coherdeiro? Então, a palavra coerdeiro, ela significa uma pessoa que tem parte
na mesma herança que o outro. Então preste atenção. Não existe, o apóstolo Paulo não está falando que existe um povo principal, por exemplo, tem os judeus e abaixo está a igreja. Ele está falando que nós, igreja e gentios, não igreja e judeus, né? Gentios e judeus, somos agora parte da mesma aliança e recebemos as mesmas promessas. Temos agora a mesma herança. Então aquilo que foi prometido à nação de Israel como bênçãos futuras para a nação de Israel, também essas bênçãos são derramadas em nós, tá? A nós. Então a promessa de uma restauração, a promessa de uma vida plena, a promessa do acompanhamento de um Deus vivo. Então, na vida pessoal de cada povo gentil, de cada povo, do povo judeu, também agora é dispensado sobre as nossas vidas. Né? É lindo demais, né? A palavra no original é sincleronoma, né? Sincleronoma, ou seja, co-herdeiro, uma pessoa que tem parte na mesma herança que outro, tá? Então não há diferença nas bênçãos, né? Muito pelo contrário. E a outra palavra que a gente observa aqui, que nos chama a atenção, é a palavra coparticipantes da promessa, né? Deixa eu colocar aqui coparticipantes. A ideia, aí a palavra é um pouquinho diferente, né? Que é, deixa eu olhar aqui, simetoque, tá? Simetocar, por assim dizer, né? Então, aqui ela já trabalha como um adjetivo, né? Ou seja, é uma característica inerente da Igreja de Cristo ser coparticipante. Uma pessoa que compartilha do mesmo objetivo que uma outra. Então, por um momento, nós somos co-herdeiros da promessa, ou seja, as bênçãos, e não somente as bênçãos, né? Porque a gente fala as bênçãos de Israel, mas também existem problemáticas, né? Para os desobedientes, para os indisciplinados. E agora nós também, e aqui é muito interessante porque nós temos a missão de Israel também. Então agora nós compartilhamos do mesmo objetivo que Israel deveria ter e não teve, e agora como igreja nós temos. Qual é esse objetivo? Primeiro, a glorificação do nosso Deus e segundo, a atração das pessoas que não conhecem a Deus a virem a conhecer. As pessoas serão atraídas através da pregação do Evangelho. Então foi entregue agora a nós essa bênção. Isso é maravilhoso, né? É fantástico isso, é muito bom. Versículo 7, o apóstolo continua, do qual... Então esse é o mistério, né? Qual é o mistério? Que nós somos agora co-participantes e co-herdeiros, né? Da promessa e do objetivo da missão. Versículo 7. Do qual foi constituído ministro conforme o dom, ou seja, um presente de Deus, e de forma imerecido, por isso que o apóstolo liga a expressão dom da graça de Deus, ou seja, um presente que foi dado a Paulo sem ele merecer. Isso é interessante demais, porque quando a gente observa o apostolado de Paulo, a gente não observa uma pessoa que se gloriava em ser apóstolo. Tenho um patamar, cheguei ao status de apóstolo, como a gente vê muito por aí. Eu falo de apóstolo, mas a gente também tem muitas vezes com pastor, com presbítero, com diácono, né? Com líder de ministério. Não, o apóstolo Paulo entendia que o seu chamado a ser um apóstolo era algo que vinha inteiramente da parte de Deus, algo que ele não merecia e era algo que ele não entendia porque ele foi chamado para ser esse apóstolo, tá? Ele não compreende, por isso essa expressão é tão forte, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido segundo a força operante do seu poder, né? Então deixa eu colocar aqui o versículo 7 para a gente dar uma analisada mais profunda nessa ideia. Tem uma palavrinha aqui que me chama a atenção.
concedido segundo a força operante, tá? Então, o que é essa força operante? Processo ou força de funcionamento ou operação. Olha só que interessante essa construção. O apóstolo Paulo aqui ele está falando de um plano que já estava na mente de Deus antes das coisas acontecerem na vida dele, né? Alexandre, isso é óbvio, né? Isso é óbvio para nós hoje, que temos a revelação da parte do Espírito Santo. Mas para a igreja de Éfeso era algo totalmente novo. Essa palavra usada aqui, né? Enereia, energeia, né? Ou seja, lembra até a construção de energia, essa força, esse poder, né? Que o Senhor opera e que ele continua, inclusive, operando, né? Por parte da igreja. Através da igreja, né? Ele continua operando. É por isso, assim, nós temos como cristãos duas posturas com relação à obra de Deus. A obra de Deus, meu amado, ela sempre vai acontecer, independente de nós, se nós estamos ou não participando. É um privilégio, como era um privilégio para o apóstolo Paulo, participar. E Deus nos chama a participarmos da obra. Se você gasta a sua vida inteira e absolutamente não faz nada pelo reino, nada pela obra, é um crente acomodado, não tenha dúvidas, a obra vai acontecer, mas Deus vai pedir contas daquilo que a gente fez com o nosso tempo, com os nossos recursos. Os nossos recursos não são nossos, nós somos mordomos daquilo que Deus destinou a nós. E Ele um dia pedirá contas, como Ele disse na parábola dos talentos, né? Aí a gente tem o versículo 8, correndo aqui por causa do nosso tempinho, né, que é curto. A gente poderia ficar aqui, meus irmãos, horas, em um só versículo, tem muita coisa rica aqui, né? A gente está fazendo um resumo do resumo do resumo. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos. É tão interessante essa construção aqui, porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no livro, na epístola de 2 Coríntios, aliás, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, a gente vê o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. A gente vê uma construção de maturidade na vida do apóstolo. A gente vê um Paulo que briga com a igreja para que a igreja reconheça o seu apostolado. Agora em Coríntios a gente vê o apóstolo Paulo falando, olha, entre os apóstolos eu sou o menor, né? Agora em Efésios a gente vê que entre os santos ele é o menor, e a gente vai ver lá na frente o apóstolo Paulo dizendo que entre os pecadores ele é o pior. Então a gente vê essa construção, essa humildade, essa é uma característica do apóstolo. O apóstolo, ele não precisa se vangloriar daquilo que ele é. Ele não precisa ficar mostrando para as pessoas que ele tem essa autoridade, que ele é esse apóstolo, que as pessoas precisam respeitar ele, né? Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, olha como a gente vai essa linha de construção do ministério apostólico do apóstolo Paulo, que ao contrário de que a gente pensa, eu vou crescer, a gente vê um apóstolo Paulo diminuindo, né? Então um apóstolo Paulo que brigava para ser um apóstolo, e agora a gente vê ele falando que entre os santos ele é o menor. E ora 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 vai dizer: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, ou dos quais eu sou o maior entre os pecadores, tá? A gente vê isso, essa construção, uma ideia ao contrário, né? E é o que a gente vê aqui no versículo 8, um processo de maturidade, né? Que os anos com Cristo trouxe, não os anos de pregação, de ministério apostólico, mas que os anos em convivência com Cristo trouxe ao apóstolo Paulo, né? O verso 8 é lindo demais.
a mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça. Graça, né? Qual graça? A graça de pregar, né? A graça de evangelizar, né? Não a graça de ser servido, mas a graça de servir. Atos capítulo 9, verso 15 vai dizer: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, né? Falando aqui a respeito do apóstolo Paulo, no capítulo 9. É lindo demais isso, né? E ele fala, né? Aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, né? Essa palavra insondável, deixa eu colocar aqui. Ela tem uma ideia bem interessante também. Ela coloca o seguinte, né? Marcado por ser impossível de traçar, de propagar-se ou registrar até o fim de, portanto, incompreensível. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a mensagem de Cristo é infinitamente maior do que o seu ministério apostólico. E o que a gente percebe hoje, que muitas vezes a gente cai no perigo, é que as pessoas muitas vezes acham que o ministério apostólico, profético, pastoral é maior do que a mensagem. E não é. O apóstolo Paulo tinha plena convicção de que a mensagem, exatamente porque aí vem a construção aqui, né? Insondáveis riquezas de Cristo, ou seja, ele está dizendo que a mensagem pertence totalmente ao Cristo Jesus e que ele não tem parte nenhuma nisso. A mensagem é de Cristo. Versículo 9. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério. Qual é esse? Esse mistério qual é? É o tempo, o apóstolo Paulo está falando aqui, o tempo que chegou, aquele exato momento, o tempo onde os gentios agora seriam evangelizados, né? Conheceriam a Cristo. Efésios 3:3, né? Que a gente até já leu esse mistério, né? Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, né? Qual é esse mistério? Que chegou o tempo em que judeus e gentios iriam se tornar um só povo através da pedra angular que é Cristo Jesus. Que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. Então ele está falando aqui que não é que não aconteceu salvação entre os gentios. Isso a gente vê, né? A gente vê no caso de Raabe, por exemplo, a gente vê no caso de Ruth, a gente vê no caso de Nínive com Jonas, a gente vê uma série de pessoas que não faziam parte do povo judeu, mas que foram alcançados pela mensagem da salvação. Mas que ao povo judeu, essa mensagem estava oculta. Mas que agora Cristo desenrola esse mistério, né, de evangelizar. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa falar de Cristo. A gente precisa evangelizar, sair das quatro paredes, estar novamente falando com não cristãos a respeito do evangelho da salvação. Se as pessoas não conhecerem a Cristo, e até mesmo pessoas precisam ser reevangelizadas, que é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Né? Tem pessoas hoje que vivem num evangelho totalmente distorcido, louco, maluco, deturpado e que precisam ser confrontadas como o apóstolo Paulo está confrontando aqui, esse evangelho pseudo-judaizante. Ele está confrontando esse falso evangelho e as pessoas precisam ser reevangelizadas, né? Principalmente a gente que vive agora em Brasília, que tem uma grande concentração de cristãos, né? Mas que cristianismo é esse? Versículo 10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestes. Esse é um texto bastante difícil de compreensão, né? Mas o fato é que quando eu olho
esse texto eu me lembro de quando o apóstolo, quando Jesus ele envia, comissiona os 12, né? E a gente vê ali que os demônios se prostravam diante da pregação do evangelho de Cristo, né? Efésios capítulo 1, verso 21, vai dizer o seguinte: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, né? Então, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, tá? Até abrindo uma aspas com relação a isso, esses dias eu estava até falando no seminário, as pessoas compreendem muito mal aquela ideia de que Satanás está debaixo dos nossos pés. Realmente é uma verdade, né? Mas não é porque a igreja por si só tem uma autoridade, né? Eu lembro de uma vez eu vi alguns absurdos, por exemplo, tinha aqueles ministérios de dança, de dança na igreja, né, e tal, e nada contra esse tipo de manifestação, mas eu lembro que tinha um grupo que colocava debaixo da sapatilha o nome diabo, né, para representar que nós estamos aqui pisando na cabeça do diabo. Não é a igreja em nenhum momento que pisa na cabeça do diabo. Quem faz isso é Cristo Jesus. Lá em Gênesis, quando a gente vê a profecia da semente da mulher que iria pisar na cabeça da serpente, não é a igreja ali. É Cristo que pisa na cabeça do diabo. E a serpente derrotada por Cristo é colocada nos nossos pés, debaixo dos nossos pés. Mas o símbolo de autoridade não está na igreja. O símbolo de autoridade e poder está em Cristo Jesus. Deixa eu voltar aqui para o nosso texto, que abri uma aspas aqui no versículo, né? Capítulo 3, verso 10. Deixa eu só pôr aqui. Capítulo 3, verso 10. Então, para que pela igreja a multiforme, ou seja, pluralidade, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, ou seja, é uma mensagem que ecoa, que invade. É o ministério que os anjos queriam ter e não podem ter, foi dado a nós. É um ministério que os demônios se dobram diante dessa mensagem de Cristo, né? Que ecoa por toda a eternidade esse ministério da igreja. Versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, uma ideia de propósito que essa palavra aqui, vamos só dar uma olhadinha aqui no tempo desse estabelecer, para a gente aqui não incorrer em erro, né, de tempo. Fala assim, Alexandre, mas está no pretérito, né? Mas a gente precisa olhar direitinho o tempo aqui. Auristo, né? Verbo auristo ao ativo, ou seja, em um determinado momento da história do tempo, né? Ou fora do tempo, Deus estabeleceu, Cristo estabeleceu todas essas coisas, né? Então, o que a gente vê é como se fosse uma grande explosão que aconteceu, né? E que no primeiro momento, não sei quantos viram aquela explosão que aconteceu no Líbano, né? O que a gente vê primeiro? A gente vê a explosão acontecendo, então aquela linha a massa de ar indo, né? Se dissipando, e aí só depois a gente ouve o estrondo e depois a gente vê a fumaça e o fogo, né? É mais ou menos essa ideia de se estabelecer no Auristo. Aconteceu lá atrás um estrondo, uma explosão, e aí a gente viu os efeitos dessa explosão ali no presente momento. Então, tetelestai, por exemplo, está consumado, né? Vamos colocar ali Jesus dizendo está consumado. Houve ali uma, por assim dizer, uma manifestação da natureza, né? Diz que o sol se tornou negro, né? Escureceu e houve toda uma manifestação, ou aconteceu um terremoto, né? Então, ou seja, aconteceu a explosão e até hoje nós somos impactados
por algo que aconteceu lá no passado. É fantástico isso. É fantástico esse texto. Estabelecer em Cristo Jesus o nosso Senhor, né? A palavra Kyrios, né? Então o apóstolo Paulo, ele aqui, quando ele faz a gente até conversou sobre isso, quando o apóstolo Paulo coloca a expressão Cristo Jesus em primeiro lugar e não Jesus Cristo, ele está se referindo ao Jesus que é Messias. Para nós é tão comum, né, falar Jesus Cristo, Cristo Jesus, mas tem uma diferença, a gente estudou isso no capítulo 1, vocês lembram, que é a ideia do apóstolo Paulo trazendo esse conceito messiânico de Cristo Rei, e agora o apóstolo Paulo acrescenta ainda mais um conceito aqui, que ele não somente é o rei sobre todos os povos, sobre judeus e gentios, mas ele também é o Senhor, né? É aquele que governa, é aquele que é soberano, é aquele que é o dono das nossas vidas. Ele que é o dono da igreja, nós não somos dono da igreja, Jesus é o dono da igreja. Versículo 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Isso é interessante porque nos remete também ao texto de Hebreus. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu olhar aqui rapidinho, meus irmãos. Hebreus aqui. Deixa eu ver se é Hebreus mesmo. Deixa eu olhar aqui. Isso, Hebreus capítulo 4, verso 16. Vai dizer o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, lembra? Qual é a promessa no final das contas? Qual é a maior promessa? As bênçãos, prosperidade, vida financeira? Não, essa promessa que o apóstolo está falando é que nós antes não tínhamos acesso a Deus, não tínhamos acesso à presença do Senhor Jesus, mas agora nós como igreja temos acesso. Eu não sei se você tem noção do que isso significa. Quando você coloca seu joelho no chão e você ora, você intercede, você está ali no Santo dos Santos, um lugar onde o sumo sacerdote só poderia entrar uma vez por ano. Agora você pode entrar na hora que você quiser, porque o sumo sacerdote, Jesus Cristo, está te assistindo naquele momento, que é o que Hebreus capítulo 10, versículo 19 está dizendo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus, ele nos purifica e ele nos dá esse passaporte para entrarmos nesse reino. Não falei, é fantástico, Efésios é fantástico. Romanos capítulo 5, versículo 2 vai dizer, né? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, ou seja, nós não merecíamos, mas ele nos deu. Né? Ele pagou o preço, nós não pagamos preço nenhum, ele pagou o preço. Esta graça no qual estamos firmes, né? Ou seja, inabaláveis, essa ideia de firmes, né? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E aí o apóstolo Paulo encerra o versículo 13 dizendo o seguinte, aí a gente vai depois para uma próxima sessão do texto, né? Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, o apóstolo Paulo aqui nos dizendo que a igreja não deveria ficar triste. Havia alguns que menosprezavam o apóstolo Paulo por estar preso e outros ficavam tristes porque o apóstolo Paulo estava preso. Versículo 24 do capítulo 1 de Colossenses vai dizer, né, Colossenses 1, 24, olha só as palavras com relação que o apóstolo fala a respeito das cadeias que ele estava sofrendo. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a sua igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos,
aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentássemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo sua eficácia que opera eficientemente em mim. O apóstolo Paulo está falando, em outras palavras, vale a pena sofrer e morrer pelo Evangelho e pela causa de Cristo. E sabe o que acontece, meus irmãos? A gente sofre e padece por tantas outras coisas banais, não é verdade? A gente sofre muitas vezes e padece por problemas tão pequenos. E a verdade, às vezes até problemas grandes. Esse não é o problema, não é a questão. A questão é que a gente não sofre pelas coisas eternas. A gente sofre por coisas passageiras. A gente não se desgasta pelo reino. A gente se desgasta em comprar uma casa, em construir um reino aqui. A gente não se desgasta pela causa de Cristo. E essas coisas são passageiras. Essas coisas terminam, elas acabam. E o apóstolo Paulo está falando, olha que bom, porque eu apostei todas as minhas fichas no reino. E no final valeu a pena. Tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe nesse dia e que esse estudo fique gravado no seu coração, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima semana, se assim o Senhor permitir. Fique na paz de Cristo.